E aí, gente? Bora fofocar? Meu nome é Linus TV, eu faço live todos os dias na Twitch. E aí eu vim conversar um pouco com vocês hoje sobre essa polêmica toda do Discord, trazer um pouco a minha opinião. Porque já me perguntaram e aí eu falei, vou gravar um vídeo, porque se alguém quiser saber, já tá aí. E aí eu vou trazer um pouco também sobre a opinião jurídica em cima disso, pra ficar mais legal a nossa conversa. Bom, gente, e pra começar eu decidi trazer um vídeo da doutora Camila Betanin. Ela é advogada e ela é especialista aqui na internet de falar sobre o nosso mercado, que é o mercado de jogos. E em cima do vídeo dela eu vou trazer alguns comentários meus. Lembrando que aqui eu não vou fazer comentário de político X, político Y, lado X tá certo, Y tá errado. É só um comentário e é sem partidarismo nenhum. Vou falar o que eu acho que tá errado e o que eu acho que tá certo nessa situação toda, fechou? O legislador brasileiro não quis fazer, não quer fazer do ECA digital uma lei morta, uma lei sem aplicabilidade, dadas todas as movimentações que a gente tem visto aí sobre a proteção de crianças e adolescentes nas redes. Eu sinto, então, que basicamente esse é só o início de um movimento que vai continuar acontecendo. Aí a pergunta que vem, Camila, mas as pessoas mal intencionadas vão migrar para outra plataforma? Sim, isso é muito possível, essa é uma realidade. Só que o fato dessas pessoas mal intencionadas migrarem para outra plataforma não significa dizer que a gente não deve punir ou, ao menos, fiscalizar e exigir maior cooperação dessa plataforma em específico. Uma coisa não anula a outra. Vamos lá, gente. Nesse primeiro ponto, o que que a gente tem? As pessoas às vezes vêm com algum tipo de discurso raso, do tipo, mas não se tem que punir as plataformas, se tem que punir as pessoas que cometem o crime. Nós não podemos isentar totalmente as plataformas, entendeu? Nós não temos que culpar elas integralmente, mas elas têm que ter a responsabilidade delas, por quê? A nossa preocupação, num geral, seria com as crianças, que tudo bem, existem mecanismos para crianças não usarem, mas a gente sabe que crianças e adolescentes e pessoas no geral elas podem burlar esses critérios, né, para verificação de idade, mas a gente não pode esquecer que uma vez que essa violência é cometida na internet, acabou. Então o que a gente está falando aqui e o que esse assunto quer tratar é sobre antes do crime ocorrer, ou pelo menos antes do crime se tornar irreversível. Porque quando uma imagem de uma pessoa, né, ou uma criança, um adolescente, um adulto que seja, é exposta na internet, acabou. Já se tornou irreversível. A gente pode punir a pessoa, a gente deve punir a pessoas que cometem esses crimes. Obviamente, elas têm que ter punições maiores até do que as que elas têm, para os crimes que elas cometem. Isso todo mundo aqui, né, é comum acordo sobre isso. Mas o dano já foi feito e ele é irreversível. Por quê? Porque a imagem da criança, do adolescente, da pessoa que foi exposta numa situação, numa gravação de uma stream, tá lá na internet. Tá na internet, não tem como apagar, gente. Então, o que eu sempre falo é, isso eu falo como criador de conteúdo, eu faço live na Twitch, e algumas plataformas, elas têm mecanismos para barrar transmissões extremamente violentas ou de conteúdo sexual. A Twitch tem, o YouTube, eu já fiz live lá, eu sei que tem. O TikTok também tem, inclusive quem faz live no TikTok sabe o desgaste que é, e eu não tô dizendo que tem que ser igual nessas plataformas, mas algum tipo de mecanismo tem que ter. Ai, mas o crime não aconteceu no Discord. Ah, o crime aconteceu em qualquer outro lugar falando sobre isso. Mas, de novo, não é sobre a plataforma. É sobre elas, no geral, ter algum mecanismo de controle, entende? Então, assim, você pode até argumentar, ah, mas eu já fiz ou eu já vi e não caiu. Gente, eu estou dizendo que mecanismos de controle, eles podem falhar, porque eles são tecnologias, né, ou mesmo que fossem operados por pessoas, erros acontecem, mas as plataformas têm que ter esse tipo de mecanismo para impedir que essas coisas acontecem. Entende? Então a cobrança em cima de ter esse tipo de mecanismo e isso acontecer tem que existir. E o Discord não é exceção. Por mais que a gente saiba que a maior parte das pessoas usa, assim como eu, usa o Discord apenas para jogos, conversar, interagir ou trabalhar, né? A gente sabe que tem um núcleo, uma pequena parcela que gosta de usar para essas coisas porcas, entendeu? Para esses crimes. E a plataforma não pode fechar, não só o Discord, mas qualquer outra. Então, nesse ponto, minha opinião converge bastante com a dela. E eu acho que as pessoas têm que parar com esses discursos rasos. Eu vi muita gente até, vou até falar o que me mandaram aqui.
que foi algo assim: ai, mas então vamos proibir de se vender facas, porque as pessoas usam facas para matar as pessoas. Gente, né? Vamos conversar, né, alhos com bugalhos, né? Se estamos falando de plataformas de stream, vamos comparar com plataformas de stream. Porque senão a gente vira só massa de manobra em cima de políticos querendo ganhar like, sabe? Querendo fazer uma nuvem de fumaça em cima de um problema que, de novo, eu acho que sim, o problema sério foi trazido de uma forma totalmente errada, criminalizando uma plataforma como se ela fosse totalmente a única culpável por essas coisas que acontecem na internet, e não é, né? Ela opera no mecanismo que muitas estão e que é errado, mas a culpa não é da plataforma apenas. E sim, a cobrança tem que ser feita em cima de todas elas. E o Discord não é uma exceção.